Beleza, né? E aí, além da beleza, que são lindos, oratória de Marçal, fale aí. Vamos lá. O Marçal, cara... Baseado em quê? Em debate ou em... Em tudo. Cara, porque assim, o Pablo... Deixa eu contextualizar como que foi a minha história com o Pablo, como é que ele chegou na minha vida e tudo mais. 2021, eu era um advogado, contei pra você que eu não tava feliz com a minha vida. Eis que, do Neida, eu sou impactado no Instagram por um vídeo dele, que era uma promoção, um produto que ele tinha na época chamado Clube 459, que era pra galera que acordava às 5 da manhã, pra ver live dele e tudo mais. E apareceu uma propaganda assim: ei, então, promoção aqui do Clube 459, você vai pagar no primeiro mês apenas R$ 4,59 e você vai ter acesso a todas as lives, mais uns 10 livros aqui do Pablo Marçal, por R$ 4,59. Aí eu gosto de falar isso para as pessoas, porque as pessoas às vezes não entendem. Eu era a pessoa mais escassa que eu conheço. Escassa, assim, de mentalidade. Porque o meu primeiro pensamento foi assim: pô, eu vou entrar e vou pedir depois reembolso dos 4,59. Ah, tá. Porque, cara, eu pensava assim, eu lá vou dar dinheiro pra gente do digital, sabe? Não, vou lá, vou ser aproveitador e tal. Cara, sei que comecei a assistir as lives do Pablo. Comecei a li um livro do Pablo, que inclusive o meu Reels mais visto no Instagram é recomendando o livro dele. O pessoal me xingando assim: putz, recomendou Pablo Marçal, já parei de seguir. Mas, cara, eu sou uma pessoa que eu falo o que eu acredito e eu não vou ficar deixando de falar uma coisa que de fato me ajudou por conta dos outros. Cara, esse livro é muito bom, chama Os Códigos do Milhão. Você já leu esse? Não. Tipo, você já tá milionário, então... Ó, o Código do Milhão. Sobre ganhar dinheiro. Cara, sobre ganhar dinheiro. Sobre sair do zero e você, cara, transformar sua mentalidade. É um livro muito prático, então é muito legal. Cara, li esse livro, comecei a assistir as lives. Foi a primeira vez que eu comecei a entender sobre mentalidade de escassez, de abundância, sobre que era possível ter uma vida melhor. Pô, eu tava conversando com um amigo meu, dia desse, que é concursado. O cara tá num concurso público que, pra muita gente, é um sonho. Então, tipo assim, caramba, o cara estudou, passou no concurso público, tá lá 2 anos trabalhando no concurso público e agora tá com sintoma de depressão porque ele viu que não era nada disso que ele queria. E ele, cara, quer outra coisa, ele quer outra coisa da vida. E aquele ouro que ele achou que era concurso público não era tudo isso. E aí, o que acontece? Eu também tava nessa vibe, só que na advocacia. E daí, quando eu comecei a perceber, peraí, tem outros caminhos. Cara, é possível tu ganhar muito dinheiro, assim. Eu pensei que não dava. Pensei que o máximo que você vai ganhar ali é 5 mil reais no mês, 10 mil se você for o rei da cocada preta. Mas, cara, ganhar dinheiro, muito dinheiro de verdade, não dá isso aí. Isso aí é só pra quem nasceu rico. Pô, dá pra trabalhar com o que você gosta? Caramba, dá pra trabalhar com algo que não é uma tortura. Então eu fui começando a abrir minha mente. Aí, poxa, 2022, esse processo que iniciou em 2021 de abertura da minha mente, culminou com todo um processo, cara. Foi muito rápido. Então, eu mudei, assim, a minha mentalidade no início de 2021. Em março de 21, eu me mudei pra São Paulo. Então, eu morei 15 anos de Natal, Rio Grande do Norte. Natal é uma cidade linda, mas também é uma cidade muito atrasada, que as coisas não acontecem. Então, assim, eu falei, eu quero mudar minha vida, deixa eu vir pra São Paulo, que São Paulo que é onde tá as coisas. Aí eu vim pra São Paulo. No mês seguinte, eu me mudei pra São Paulo, aqui pra São Paulo, em março de 2021. Em abril de 21, eu tomei a decisão de iniciar no digital. E em maio de 21, eu larguei a advocacia para focar só em comunicação e oratória. Então foi tudo muito rápido. E aí, cara, eu comi meio que o pão que o diabo amassou aqui nessa época. Do meio de 21 ali até o final de 21, foi muito difícil. Porque eu tinha saído da advocacia, que era a minha principal fonte de renda. Morava num apartamento minúsculo, 90 metros é o que eu moro hoje. Morava num apartamento de 40 metros quadrados, na Liberdade, assim, muito pequeno, a sala não tinha janela, eu só tinha um banheiro. Isso tem uma coisa que me irrita, é só ter um banheiro. Porque, cara, imagina, a visita vem pra sua casa, aí ela faz cocô. Cara, não, fico puto. Sério? Cara, a visita faz cocô no mesmo lugar que você escova o dente. Ah, tá. E aí o que acontece? Cara, ela fez cocô, ela deu a descarga. As gotículas do cocô dela... Eu nunca pensei nisso, cara. Prendeu na cédula da escova de dente. Aí pronto, eu não escovo mais o dente agora. Todo dia eu escovava o dente com o cocô dos outros. Mano... Mas é sério. Cara, você pensava isso mesmo? Eu todo dia. Eu falava, agora puta, estragou minha vida, velho. Cara, eu tô muito Vou ter que guardar agora a escova de dente fora do banheiro. Cara, mas diz aí se não é pra você ficar puto. Todo dia escovando o dente com o cocô dos outros, cara.
É sacanagem. Mas mesmo que se for o seu também. Mas pelo menos é o meu, entendeu? Porque eu tô escovando com os meus. Então assim, cara, tava lá numa situação, eu não via mais a cor do dinheiro, eu tentava crescer seguidor, não crescia. Eu comecei no ano 2021 com 2.000 seguidores, terminei o ano de 21 com 2.000 seguidores, não cresci nada. Realmente, cara, foi uma provação. Eis que em novembro de 21, eu faço um lançamento no meu Instagram que, cara, chamo o pessoal pro YouTube, né? E 0 pessoas ao vivo na minha live, novembro de 21. E daí eu vendi lá um curso e 0 vendas. Então ninguém comprou. Então assim, eu me senti muito mal, pensei em desistir do digital, porque eu falei, caraca, ninguém quer pagar 247 para aprender comigo. Meu conhecimento não vale 24,70 por semana, eu sou um fracassado, vou desistir do digital, vou voltar a ser advogado. Então meu ponto baixo assim foi novembro de 21. Só que em dezembro de 21, a gente fez 20 mil em 20 dias, que foi o primeiro dinheiro real que eu vi, cara. Putz, mano, que felicidade. Lembra aquilo que eu falei da melhor notícia da minha vida? Aquele momento foi igual. Imagina, você sair do nada, caraca, agora estou vendo dinheiro. E aí em 2022, foi um ano muito louco na minha vida. A gente viralizou, ganhamos 200 mil seguidores em um mês, fui pro programa Pânico, e esse processo, assim, demorou 1 ano e meio para eu atingir os primeiros 10 mil seguidores. E quando a gente viralizou, 1 ano depois, então 12 meses, de agosto de 22 para agosto de 23, a gente ganhou 1 milhão de seguidores. Então em menos de 1 ano. E acabei indo pro The Noite, acabei indo pra alguns outros lugares legais. E cara, eu sou muito grato ao que o Pablo me ensinou. E continuo ensinando. Então assim, por mais que tenha hater, por mais que também eu não sei se vai ser um bom político. Não sei, o cara nunca foi político. Não, uma coisa não tem nada a ver com eu tenho que ver. Mas o fato é, cara, ele transforma muitas vidas. Eu fui uma dessas vidas transformadas. Então, assim, entendo também quem critica, porque teve uma época que ele começou a exagerar muito no storytelling. Vamos lá, storytelling é uma das habilidades mais poderosas de comunicação que existe. Se você conta histórias, isso faz a pessoa prestar atenção. Isso faz a pessoa reter a informação. Então, por exemplo, a gente falou de muito conteúdo de oratória aqui nesse podcast. Vocês vão esquecer tudo, todo mundo vai esquecer tudo. O que vocês não vão esquecer vão ser as histórias. Então, talvez você não vai esquecer da história que eu te contei de ser um nerd antissocial. Talvez você não vai esquecer daquela história dos caras que falaram que o Portugal era a periferia da Europa, quando eu falei no grupo de amigos. Por quê? Por causa do acoplamento neural que eu já expliquei. Você começa a se identificar com a história, isso prende muito. Só que daí o Pablo, ele começou numa época a exagerar muito. Ele virou o Chuck Norris brasileiro, ele parava helicóptero, dava soco no tubarão e fazia de tudo. E aí muita gente criou antipatia por ele. E criou antipatia, e daí, cara, virou como coach da montanha, todo aquele negócio do pico dos marins. Então, assim, resumindo, tem muita gente que não vai com a cara dele, eu entendo, não julgo. Diz ele que tudo é intencional. Diz ele que ele exagerou no storytelling para viralizar, porque ele queria que as pessoas conhecessem ele e depois ele, com a habilidade dele, ia conseguir reverter isso. Só que às vezes também ele falou uma merda, então ele admitiu isso em outros podcasts já, por exemplo, da Ayrton Senna, quando ele fala que o Ayrton Senna morreu porque ele era arrogante, alguma coisa assim. E aí ele já falou, não, falei merda ali. Ali eu tô errado mesmo. Então assim, o Pablo é uma pessoa que ele usa muito bem uma coisa que eu julgo ser isso e os especialistas chamam de efeito ascendente da persuasão. O que é o efeito ascendente da persuasão? É, assim, a manha mais avançada de persuasão que existe. Lembra que eu falei que tem 2 cérebros, o primitivo e o racional? Sim. Se você só chama a atenção do cérebro racional, você é visto como chato. Então é aquela pessoa que tem muito conhecimento, às vezes o cara do Partido Novo, sabe? É o cara que tem muito conhecimento, mas ele vai usar muito dado. Ele não vai saber emocionar. Ele é muito técnico, e como é técnico e científico, as pessoas às vezes não entendem, não seguem o raciocínio e tudo mais. O slide vai ser cheio de bullet points, cheio de texto, com letras miúdas, com pouco apelo visual. Quando você chama a atenção só do cérebro racional, você não convence. Por quê? Porque é o cérebro primitivo que controla o fluxo de atenção. Você, Vilela, é host de um dos maiores podcasts do país. Então você entende a importância de ter a atenção das pessoas. E quando você só tá falando coisa técnica, as pessoas não prestam atenção. Por quê? Porque o cérebro primitivo, ele vai julgar se aquilo merece ou não atenção. Atenção é um recurso escasso do cérebro que literalmente gasta glicose. Então a gente nem quisesse
poderia prestar atenção em tudo que a gente quer. Não dá. Então a gente tem que escolher. Quem que escolhe? É o cérebro primitivo. Aí vem o outro lado. Tem gente que domina muito bem o cérebro primitivo, o sistema límbico, dancinha do TikTok. Então é você dançar com uma roupa curta no TikTok, é aquela pessoa que viraliza com polêmica, fala mal dos outros. Então é a pessoa que sabe trabalhar muito bem o cérebro primitivo. Mas não tem conteúdo, não tem densidade. A pessoa vem, mas ela não fica. O que tem aqui pra mim? Era só aquele oba-oba. Agora, o Pablo Marçal e outros grandes oradores, eles são muito perigosos. Por quê? Porque eles dominam o efeito ascendente da persuasão, que é: primeiro chame a atenção do cérebro primitivo e depois convença o neocórtex. Então, primeiro você chama a atenção. Primeiro você tem que ser límbico. Primeiro você tem que se diferenciar. Depois que a pessoa tá prestando atenção em você, você vai falar: agora você vai me ouvir e olha o que eu tenho pra falar que faz sentido. A pessoa fala: caraca, é isso. Então, o Pablo Marçal usa isso e é um pouquinho da estratégia que eu uso. Deixa eu só pegar como exemplo essa máscara. Não sei que eu te dei, mas só pra dar como exemplo. Não vai levar de volta, não. O pessoal trouxe essa. Vamos lá. Então, essa máscara aqui que o pessoal tá vendo, qual que é a vibe dela? Por que que eu, por exemplo, só pra mostrar pro pessoal, eu palestro assim, ó. Eu coloco essa máscara no ombro e eu palestro assim. E por que que eu faço isso? Muita gente não entende. Muita gente fala assim: putz, que babaca, ridículo, louco, tá querendo chamar atenção a qualquer custo e não sei o quê. Cara, isso é efeito ascendente da persuasão. Imagina que eu vou pra um evento com 3.000 pessoas. E eu não sou nem o palestrante. Só que só o fato de eu estar com isso aqui no ombro chama a atenção. Então as pessoas vão... Que porra é essa? Eu gero o efeito what the fuck, que é: a gente quebra o padrão, isso eletrifica o cérebro da pessoa, é algo diferente, opa, que é isso? Prestei atenção. De repente, a pessoa me viu em outro lugar, reconheceu. Por quê? Porque isso aqui é muito marcante. Então eu acabo me tornando familiar, o gatilho mental da familiaridade. Então, resumindo, a questão do professor de oratória, a questão da máscara, é uma estratégia de marketing muito, muito pensada justamente no efeito ascendente da persuasão. Quando eu viralizo e tô ali com, é o professor e tudo mais, nossa, esse cara parece o professor, nossa, é máscara no ombro, que diferente. Chama atenção, a pessoa começa a prestar atenção. Epa, cara, peraí, isso aí que ele tá... Nossa, deixa eu anotar, cara, deixa eu salvar esse Reels. Então, eu convenço o neocórtex. Se você quer ser uma pessoa persuasiva, convença os dois lados do cérebro, que é o que o Marçal faz. Então, falamos do Marçal. Quer ir pro 38? O 38 a gente já comentou, Já comentou. Da dicção. Quer falar do Álvaro e do Mamãe Falei? Você assistiu o debate aqui dos dois? Assisti inteiro, cara. O que você achou? Assisti inteiro. O que você achou? Você que estava presente, presenciou ali, qual que é a sua opinião? Eu trago o cara e ele quer saber a minha opinião. Exato. Não, eu quero saber a sua opinião. Tá bom. Porque é o seguinte, mas você vai analisar o quê? A oratória de cada um, né? Como eles Alguns highlights. Argumentaram. Primeiro, Vamos. o que você achou? Não sei como você vai dividir sua análise, mas tem a parte mental e tem a parte também física, né? Acho que você observou também a parte física. Fala pra mim. Porque eu vi, a gente viu de dentro aqui, né? Uhum. Quero ver quem viu de fora pela tela qual é a análise. Tá, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente percebeu ali, e assim, eu assisti o debate, mas eu vi muitas análises, vi muitos comentários Sim. sobre a formar uma opinião, né? Tá. E uma coisa que a internet falou e eu concordei é que aparentemente o Álvaro subestimou o oponente, que é um erro que você nunca pode cometer num debate. Então, o que acontece? Parece que o Álvaro veio num clima meio que já ganhou, porque acontece, quando a gente vive numa bolha, todo mundo vive em bolha, gente. E aí, a gente tem muito certeza do que a gente pensa e a gente acaba perdendo a habilidade de contrastar os argumentos e mostrar por que... Não, mas peraí, deixa eu pegar o seu argumento, mostrar por que ele não é verdade, mostrar o meu argumento por que ele é verdade, e parece que o Álvaro, ele teria ido bem se ele estivesse falando pra galera dele. Mas, quando você tá falando pra um público imparcial, que tá olhando os dois debatedores e querem ver os dois trazerem pontos, mostrarem por que estão certos e por que o outro está errado. E parece que ele não jogou tão bem esse jogo da dialética e, em alguns momentos, tentou fazer algumas frases de efeito e tudo mais que, cara, não convenceram. Um bom argumento, ele tem 3 aspectos: relevância, impacto e plausibilidade. Então, relevância. Se eu quero ser candidato e eu falar, por que você tem que votar em mim? Em primeiro lugar, porque eu vou melhorar a segurança. E eu começo a falar sobre isso. Eu tenho que dar argumentos relevantes. Se eu falo assim, sabe como a gente vai melhorar a segurança? Porque quando eu trabalhava,
sei lá, no camelô há 20 anos atrás, eu era uma pessoa que não sei o quê, começa a contar uma história triste. Tá, essa história é legal, tudo mais, mas qual que é a relevância disso para o argumento que você está tentando fazer, que é segurança? Eu quero argumentos que sejam pertinentes para essa temática. Então, a primeira coisa é relevância. O segundo ponto é impacto. O que é um argumento que não é impactante? É um argumento que o outro lado poderia facilmente conceder e não perderia o debate. Então, imagina que o seu oponente passa meia hora construindo um puta de um ponto assim, cara, sabe por que você tem que acreditar em mim? Por causa disso aqui que eu vou te explicar agora. Ele passa meia hora explicando esse ponto. Aí o outro lado fala, não, concordo. Você tem razão, não, você tá certo nisso, mas isso aí não importa nada. Sabe por que não importa? Porque isso aqui, no fim das contas, impacta 1%, 10 mil pessoas. O que eu tenho pra falar impacta 50%, 1 milhão de pessoas. Então, ele mostra que o impacto do seu ponto ele é muito mais baixo. E quando a gente compara argumentos, o mais impactante vence. E o terceiro ponto é a plausibilidade. O que é a plausibilidade? Isso tudo que eu tô falando, gente, é um pouquinho dos ensinamentos que a gente aprende enquanto debatedor competitivo, que é um esporte internacional de argumentação e oratória. Então a gente tem realmente regras disso. E o que é a plausibilidade? Que é a verossimilhança das informações. Quando você fala algo, você dá o que a gente chama de claim. O que é claim? Você clama algo. Então é a afirmação, é a primeira linha do argumento. Por exemplo, vamos dizer que a gente está num debate, e isso é um tema clássico do debate, nós deveríamos privatizar os presídios. O que é um tema clássico de debate? É um tema que tem argumentos para os dois lados. Sim, então, aborto. Privatizar presídio. Então vamos lá. O cara que está defendendo privatizar o presídio, ele vai falar, meu primeiro argumento é que vai melhorar as condições dos presídios e os caras vão parar de viver numa masmorra lá. E isso vai melhorar a segurança. Por quê? E daí ele tem que explicar por que esse argumento é plausível, ou seja, por que ele tem mais chance de ser verdade do que de ser mentira. Então ele vai falar, vai, por exemplo, explicar mecanismos econômicos de como a iniciativa privada aloca melhor recursos que o Estado e esses incentivos vão levar a isso. Por exemplo. Então ele tem que explicar a verossimilhança. Outra coisa que dá plausibilidade, exemplos. Então vamos pegar aqui o caso deste país que privatizou e melhorou. Ou então, outro lado. E esse caso aqui, vamos pegar os Estados Unidos que... Vamos dizer que eu tô contra. Cara, os Estados Unidos privatizou o presídio. Hoje, as maiores empresas ali que comandam os presídios fazem lobby para ter uma política criminal extremamente repressiva para lotar os presídios, porque quanto mais gente tá presa, mais a empresa ganha. Então eles não têm qualquer incentivo de fazer a criminalidade diminuir. Pelo contrário, quanto mais crimes, mais presídios, mais demanda de presídio, mais eu ganho dinheiro. Então tem incentivos perversos ali que faz lobby político para não resolver a criminalidade. E daí, vamos pegar um exemplo clássico aí, pega estudo e tudo mais. Mas isso trazendo pro debate, vamos tudo trazendo pro debate, Então vamos lá. Essas coisas que você falou, por exemplo. Quando o Arthur lá, ele foi acusado... Quase virou um debate sobre a vida do Arthur, né? Se for resumir, né? Poucos temas fora do que é a vida do Arthur. Sim, mas ele tava muito bem preparado, né? Porque é a vida dele. Esse eu acho que agora o maior erro, assim. Vamos discutir sobre a sua vida. Quem sabe mais sobre a vida? Só tô tentando lembrar qual que foi aquele ponto que ele até mostrou aquela notícia, mostrando que foi uma jornalista que deu furo e não a MBL. Ah, era sobre a Marielle. Pronto. E que o relacionamento dela com PCC talvez, e que o MBL tinha dado essa notícia. Pronto. E aí o Arthur veio com o argumento que alguém tinha dado... Entre aspas, uma fake news. Ele só tava ali. Repercutindo alguém que deu essa fake news. E daí, vamos lá, o Álvaro chegando... Exatamente. O Álvaro chegando falando, não, porque o MBL falou essa mentira. Aí o Arthur, ele chegava e falava, não, você tá enganado. E eu vou mostrar aqui porque você tá enganado. Olha, tá aqui essa notícia dessa jornalista... E tá, inclusive, aqui, olha a data, não tem nenhuma menção disso anterior, e o MBL postou disso repercutindo a notícia depois. Então, cara, não tem nada a ver com o MBL, tem a ver com essa notícia aqui. E aí, o que aconteceu? O Álvaro não soube responder isso. Então, naquele ponto, o Álvaro fez um ponto, o Arthur fez outro, só que o ponto do Arthur era mais plausível, porque o Arthur provou, o Arthur mostrou porque que era verdade. Então, foi nesse jogo, desses três passos, dessas três aspectos do argumento, que o Álvaro perdeu. Outra coisa, são os passos de um bom argumento. Primeiro você fala a sua afirmação, que é para deixar mais claro o que você quer falar. Então, olha, por que vocês deveriam votar em mim? São 3 motivos principais. Primeiro motivo, então, é o nome do argumento, você dá um nome. Tá. Aí depois que você falou o motivo, você faz a análise, que é a explicação. Então, voltando lá para privatizar presídio, então vai melhorar a segurança. Por quê?
Daí você analisa. Terceiro passo é quando você dá um exemplo. Então, depois que você fez a analogia, depois que você fez a análise, traz um exemplo, isso vai aumentar ainda mais a plausibilidade. Argumenta e dá um finaliza exemplo. com um exemplo. Tem um exemplo quarto real. passo. Qual? O quarto passo ele é mais avançado, nem todo mundo faz, que a gente chama de meta-análise, isso é bem técnico, que é quando você compara o teu argumento com o argumento do outro. Porque um debate ele é comparativo. Sim. O debate ele não acontece no vácuo, são dois lados contrapostos. Então você tem que mostrar que o teu ponto ele não é só verdade impactante. Ele é mais verdade e mais impactante que o do outro. Então como que você faz isso? Aí você faz assim, tá, agora vamos comparar o que a gente tá falando assim. Ele tá falando isso aqui e eu tô falando isso. Por que esse ponto meu aqui é mais importante? Então se ele faz esse quarto passo, e a política norte-americana tem muito isso, porque eles têm muito mais a tradição de debate que a gente, aí você tá sendo um argumentador muito mais persuasivo. Porque um vai estar falando sozinho, não, isso aqui. O outro tá engajando no debate. Ele tá mostrando, não, beleza, mas você falou isso aqui, e aí entra a refutação. O que é refutação? A argumentação é você mostrar por que você tá certo, refutação é você mostrar por que o outro tá errado. Então imagina que o seu argumento é como se fosse uma barrinha ali, que você vai subindo. Quanto mais análise, plausibilidade, tudo mais você vai dando, a barrinha vai subindo. Cada um tem que subir a sua barrinha, mas também tem que diminuir a barrinha do outro. E daí no final quem vai vencer? Quem tiver a maior barra. Então você tem que argumentar, você tem que refutar. Sim. Então vamos lá. Você falou isso? 3 pontos por que você tá errado. Então esse jogo do debate, o Arthur, na minha opinião, ele soube jogar mais. Então quem tem opiniões pré-concebidas, às vezes até falou, não, putz, eu não concordo nada com o que ele falou. Mas quem for analisar puramente o debate, aí vai perceber, caramba, fiquei incomodado com o fato do Arthur ter feito um ponto e o Álvaro não responder. Por que isso? Isso, do ponto de vista de um pensador crítico, chama atenção. Peraí, ele falou algo e você ignorou, quer dizer que você não tem resposta para esse ponto. Então quer dizer que você está errado. Então, é uma lei básica do debate. Todo ponto que foi levantado tem que ser respondido. Senão ele é tido como concedido. Entendi. Giovanni.